gente vê em muitos lugares também que existe igreja onde colocam esse momento de adoração, às vezes até dá mais visibilidade do que a própria mensagem em si, do que a Pregação da pregação. palavra, né? Por exemplo, aí como tem um culto de 3 horas, 2 horas e meia de adoração, vamos supor, e 30 minutos de pregação. Quando não é né? 15 minutos. É, Porque, assim, a gente tem que olhar o culto como um todo, né? Antigamente, eu escutava muito assim, o mais importante do culto é a pregação, não, é a palavra de Deus. O mais importante do culto, eu concordo. Só que quando a pessoa falava que o mais importante do culto é a palavra de Deus, ela falava que o mais importante era a pregação, o momento de pregação. E eu já não entendo assim. Eu entendo que o mais importante do culto é o culto como um todo, do seu início Culto racional. ao final, entendeu? Aquela oração inicial, hoje o Rodrigues faz o prelúdio. O prelúdio que o Espírito Santo leva o Rodrigues a fazer, aquela oração inicial, a devoção dos... Eu creio muito nisso, pessoal, na devoção dos músicos, dos instrumentistas, dos vocalistas. Por que eu creio nisso? Assim, existem umas discordâncias do ponto de vista do Daniel Mastral a respeito de algumas coisas e que eu discordo do que ele fala, mas assim, ele conta sobre a sua experiência de conversão, que quando ele entrou numa igreja batista, os músicos começaram, ninguém fez assim, sai, tal, isso, aquilo, ninguém fez isso. Ele falou que quando ele entrou, aquela banda, aqueles músicos ali estavam, ele usou a palavra ungido, se eu não me engano, estavam assim, muito conectados com Deus, estavam querendo realmente adorar o Senhor. Ele falou que quando ele meteu o pé na igreja, que ele entrou na porta, eles começaram a cantar "É meu, somente meu, todo o trabalho". Era a música da época, mas assim, que era a música do momento, né? Então, assim, a introdução, e ele era um satanista na época, quando ele entrou, quando ele ouviu a introdução da música, se eu não me engano, nem chegaram a começar a cantar. Na introdução, a devoção daqueles músicos eram tão grande que ele caiu. Então, assim, a música, os instrumentistas são muito importantes, os vocalistas, hoje nós temos a mídia, o som. Eu penso que o conjunto do culto é todo importante. Por quê? A palavra de Deus está na música, no meio dos louvores, o Senhor está entronizado, o Senhor habita. E tem a palavra pregada. Então, assim, deve haver um consenso na liturgia do culto, como está falando aí, assim, onde existe um ambiente harmônico para todo momento do culto, porque todo ele é importante.